Bem, encerrados os conceitos sobre vetores aqui no Python, vamos aprender como nós podemos criar e manipular matrizes. Então, uma matriz é uma tabela de valores. E com a biblioteca NumPy, nós podemos representar uma matriz utilizando um array multidimensional. Cada dimensão, nesse caso, vai representar uma linha ou uma coluna da matriz. Então, vamos supor que a gente queira criar essa matriz com esses elementos. Os elementos 1, 2, 3, 4. Na primeira linha nós temos os elementos 1, 2. Na segunda linha nós temos os elementos 3, 4. A primeira coisa é importar a biblioteca NumPy. Então vamos lá, import NumPy as NP. E após isso nós vamos novamente utilizar a função array, só que nesse caso nós vamos passar dois argumentos, uma tupla. O primeiro argumento seria a primeira linha e o segundo argumento seria a segunda linha. Cada argumento é um array. Então, nós temos um array para a primeira linha, que tem os elementos 1, 2, e nós temos um array para a segunda linha, que é os elementos 3, 4, e nós vamos passar isso para criar a nossa matriz. Então, vamos criar a matriz A, que ela vai ser criada usando a função array da biblioteca NumPy, e vamos passar aqui os elementos de uma tupla. O primeiro elemento da tupla é justamente os elementos da primeira linha, que são os elementos 1, 2, e o segundo elemento dessa tupla são os elementos da segunda linha, que é justamente os valores 3 e 4. Se eu mandar imprimir a matriz A, vamos ver o que acontece. Está aqui a matriz apresentada no terminal. 1, 2 na primeira linha, 3 e 4 na segunda linha. Então, utilizando esse argumento, nós podemos criar matriz de diversa. Então, por exemplo, vamos criar essa matriz aqui, em que na primeira linha nós temos os elementos 2, 0, 1, e na segunda linha nós temos os elementos 1, 4 e 5. Então vamos chamar essa matriz de matriz B, vamos usar a função array e vamos passar os elementos de uma tupla. Na primeira linha, no primeiro argumento nós passamos os elementos da primeira linha, que é 2, 0 e 1, e no segundo argumento nós passamos os elementos da segunda linha, que no caso é 1, 4 e 5. Se eu mandar imprimir agora a matriz B, aqui, vamos rodar, vai aparecer justamente aqui a matriz B com os elementos 2, 0, 1 na primeira linha, 1, 4, 5 na segunda linha. Muito bem, vamos ficar apenas com essa matriz A para facilitar a nossa vida. Como é que a gente acessa os elementos de uma matriz? Então, a forma de acesso a elementos de uma matriz é feito de forma semelhante a vetores, só que nesse caso nós temos que passar dois elementos, o elemento correspondente à linha e o elemento correspondente à coluna. E sempre lembrando que, assim como no C, o Python, os índices começam no índice 0. Então, a primeira linha é o índice 0, a primeira coluna também é o índice 0. Então, vamos supor que nós queremos apresentar o elemento que está na primeira linha e primeira coluna aqui da matriz A. Então, vamos utilizar a função print e aqui entre colchetes eu passo dois argumentos. O primeiro argumento seria a linha, o segundo argumento seria a coluna. Então, para imprimir o elemento da primeira linha, primeira coluna, eu passo como argumento 0, 0. Linha 0, que é a primeira linha, coluna 0, que é a primeira coluna. Quando eu rodar, ele vai apresentar o valor 1, que é justamente o elemento que está na linha 1, coluna 1. Se eu quiser imprimir, no caso, o elemento que está na linha 1, coluna 2, eu passo como primeiro argumento o 0, porque ele está na linha 0, e o segundo argumento eu passo o 1. Sempre lembrando, novamente reforçando, que no Python os índices começam no índice 0. Quando eu rodo aqui, ele justamente vai imprimir o elemento 2, que é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Se eu quiser imprimir o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, aqui o primeiro argumento seria o 1, porque eu estou agora na linha 1, e agora, para imprimir a terceira coluna, a segunda coluna, desculpe, eu coloco aqui no índice de colunas o 0. Então, quando eu rodar, vai justamente apresentar o valor 3. E por fim, para apresentar o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, eu passo aqui como argumentos os valores 1 e 1. E agora ele vai apresentar o valor que está na segunda linha, segunda coluna. Da mesma forma que nós conseguimos acessar um elemento de uma matriz, nós conseguimos modificar o elemento dessa matriz justamente colocando o elemento que a gente quer modificar. Vamos supor que eu quero modificar o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Então, segunda linha, que é a linha 1, primeira coluna, que é a coluna 0, e eu quero dizer que esse valor que está nessa segunda linha, primeira coluna, agora vai assumir o valor 25.
Então, é só fazer a igualdade aqui. Estou dizendo com essa linha que o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, agora vai assumir o valor 25. Se eu mandar imprimir agora a matriz A, quando eu rodar, veja que o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, agora vai assumir o valor 25. Outra forma de acessar os elementos numa matriz seria usando o slicing. E usando o slicing, a gente consegue acessar os vetores linha e os vetores colunas de uma matriz. Então, vamos supor que eu tenho essa matriz com esses elementos aqui. A primeira linha é 10, 9 e 0 e a segunda linha é os elementos 1, 2 e 3. Então, vamos primeiramente criar essa matriz usando a função array. Passo uma tupla, como eu tenho duas linhas, eu passo dois argumentos. O primeiro argumento é a primeira linha, que no caso são os elementos 10, 9 e 0. E o segundo argumento é a segunda linha, que são os valores 1, 2 e 3. Vamos imprimir a nossa matriz para ver se está realmente apresentando os valores corretos. Quando a gente roda, nós temos justamente os valores 10, 9 e 0 na primeira linha, 1, 2 e 3 na segunda linha. Então, está correto. Então, sempre lembrando que a sintaxe do slicing é, ao invés de a gente colocar o índice, a gente coloca uma faixa de índices no qual a gente quer acessar. E para acessar todos os elementos que estão numa determinada linha ou todos os elementos que estão numa determinada coluna, a gente usa o caractere 2 pontos. Então vamos supor aqui que eu queira acessar a primeira linha dessa matriz A. Então o que eu faço? Eu coloco o índice 0 no índice das linhas, porque eu quero acessar a linha 0, ou seja, a primeira linha da matriz A, e vejo que quando eu quero acessar a primeira linha da matriz A, o que eu quero pegar são todos os elementos da coluna. Então eu coloco aqui no índice de colunas os 2 pontos. Quando eu rodo, vejo que agora ele pegou justamente os elementos que estão, todos os elementos da primeira linha. Vou comentar isso aqui para facilitar. E agora, se eu quisesse pegar todos os elementos que estão na segunda linha, eu só modifico aqui o índice de linha, ao invés de ser o índice 0, passa a ser o índice 1. Nesse caso, eu estou acessando a linha 1, que é a segunda linha da matriz, e todos os elementos de coluna. Então, quando eu rodo, agora eu pego o segundo vetor linha. E eu posso fazer isso também para os vetores colunas. Então, vamos supor que eu queira acessar a coluna 0, ou seja, a primeira coluna da matriz A. Quando eu quero acessar a primeira coluna da matriz A, eu quero pegar todos os elementos linha que estão nessa primeira coluna. Então, eu utilizo aqui os 2 pontos. Quando eu faço isso, veja que eu pego justamente os elementos que estão na primeira coluna, que é os valores 10 e 1. Se eu quiser pegar os elementos que estão na segunda coluna, ou seja, na coluna 1, eu só modifico aqui o índice de coluna para o valor 1. No caso, eu estou pegando os elementos da coluna 1, ou seja, a segunda coluna, e eu estou pegando todos os elementos dessa segunda coluna. Quando eu rodo, eu pego os elementos 9 e 2, que são os elementos que estão na segunda coluna. E por fim, para eu pegar os elementos que estão na terceira coluna, ou seja, a coluna 2, eu coloco aqui 2 e no índice de linhas eu coloco que eu quero pegar todos os elementos. Então, posso rodar e agora ele pegou os elementos 0 e 3, que são os elementos que estão na terceira coluna. Vamos supor que eu queira criar uma matriz, uma submatriz a partir dessa matriz maior. Que eu queira pegar todas as linhas, mas eu quero pegar somente as duas primeiras colunas, a coluna 1 e a coluna 2, e criar uma nova matriz que eu vou chamar de matriz B. Então, como é que eu posso fazer isso? Então, eu quero acessar todas as linhas, por isso que eu uso os 2 pontos, e eu quero pegar a coluna 0, que é a primeira coluna, até a coluna 1, que é a segunda coluna. Então eu coloco como? Coloco a mesma sintaxe lá do slice. O primeiro elemento que eu quero pegar, 2 pontos, o último. Sempre lembrando que esse último elemento ele é exclusivo. Então ao invés disso aqui ser 1, na verdade aqui tem que ser 2. Porque ele vai pegar a coluna do índice 0 até esse valor aqui, após os 2 pontos, menos 1. Então ele vai pegar a coluna do índice 0 até a coluna do índice 1. Se eu mandar imprimir a matriz B, veja que agora ele pegou essa submatriz aqui formada pelos elementos 10, 9, 1 e 2, que são os elementos que estão em todas as linhas, somente as duas primeiras colunas. Se eu quisesse pegar agora os elementos que vão da segunda coluna até a terceira, como é que eu poderia fazer? E todas as linhas. Aqui, ao invés de começar
no índice 0, começaria no índice 1, porque eu quero pegar a segunda coluna. E aqui, ao invés de terminar no índice 2, teria que terminar no índice 3. Sempre lembrando que quando eu estou fazendo isso aqui, pela sintaxe do slicing, eu estou pegando os elementos que estão no índice 1 de colunas, que é a segunda coluna, até esse último índice menos 1. Então, até o índice 2 das colunas, que é a terceira coluna. Quando eu mando rodar aqui, veja que ele pegou justamente os elementos dessa matriz formado por todas as linhas e formado pela coluna 2 e pela coluna 3. Então, pessoal, nesse vídeo nós ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos ver algumas operações que nós podemos fazer aqui com matrizes. Conto com todos e até mais.